Então vamos dar início. O Espírito Santo de Deus, parte 21. O cuidado que o Espírito Santo tem por cada um de nós é a prova do amor incondicional de Deus por cada pessoa. Enquanto as pessoas nos julgam e decretam uma sentença de condenação, o Espírito Santo olha para nós, pecadores, e nos diz: eu estou aqui para te ajudar, te fortalecer e mudar sua vida. Porém, não posso fazer isso sem a sua permissão. Como dito em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Para um pouquinho. Enquanto o mundo atira pedras, enquanto as pessoas julgam cada pecador, o Espírito Santo está ali à disposição daquela pessoa. Se ela quiser uma mudança de vida, o Espírito Santo dará todo o suporte. Não importa que pecado a pessoa tenha cometido, se foi adultério, prostituição, roubo, vício, seja lá o que for, o Espírito Santo, ele está ali de prontidão. Ele está batendo em nossos corações através da palavra, através do ensinamento. E quando nós abrimos o nosso coração, esta palavra, o ensinamento do Espírito Santo, da Trindade Divina, entra em nossos corações e começa a nos convencer a mudar. Começa a nos dar força para renunciar o que é errado. Ninguém consegue sair do pecado, da escravidão do pecado, por mérito próprio, com suas próprias forças. Não consegue. A pessoa só consegue com o auxílio de Deus. E aí que entra o Espírito Santo, que ele vem o quê? Fortalecendo a pessoa, fazendo com que ela se conscientize e mude de comportamento. Só que a princípio o Espírito Santo está do lado de fora. Ele bate em nossas vidas, ele quer entrar em nossas vidas. Cabe a nós ouvir o que ele fala e após ouvir, abrir essa porta. Não é só ouvir. Saber o que é certo, o que é errado, já está na tábua do coração do ser humano, independente que ele seja evangélico, conhecedor da palavra ou não. Você pode chegar em um ateu, o ateu ele não crê em Deus, e você perguntar para ele: me diga uma coisa, você acha que é errado uma pessoa mentir? Ele vai falar: sim, é errado. Mas ele não crê em Deus. Mas os ensinamentos de Deus, uma grande parte dos ensinamentos de Deus, os ensinamentos éticos de Deus, uma grande parte já está cravado no coração do homem. Já está no seu subconsciente. Se alguém chegar, pode chegar num ateu, seja lá quem for, você acha que é errado a pessoa roubar? A pessoa vai falar: sim, é errado. Mas ela não crê em Deus. Mas os ensinamentos de Deus já estão ali. Então, quando o Espírito Santo ele vem, que ele bate na porta da nossa vida, ou seja, trazendo o ensinamento, falando conosco, a pessoa decide se vai abrir para obedecer ou não. Porque a pessoa pode muito bem ouvir: olha, pecar é errado, murmurar é errado, mentir é errado, roubar é errado, se prostituir é errado, adulterar é errado. E a pessoa deixar o Espírito Santo do lado de fora, ele vai ouvir o Espírito Santo falando: é errado. Só que ele não tem forças para sair do erro. Quando ele abre a porta da vida dele, o Espírito Santo entra e aí vem e faz uma mudança. Continuando. Enquanto as pessoas pegam em pedras para nos atirar, assim como fizeram com a mulher adúltera, citada em João capítulo 8, versículo 11, o Espírito Santo está nos dizendo: eu te perdoo, vai e não peques mais. Você está entendendo a diferença do homem para Deus? Enquanto o homem tem uma sentença de condenação, o Espírito Santo está ali de prontidão para absolver a pessoa. Deus ele não tem prazer nenhum em condenar ninguém.
Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que um ser humano, seja lá qual for, vá para o inferno. Por isso que ele está ali, ó. Se você abrir os braços, se você clamar, se você me buscar, eu estou pronto a te perdoar, a te absorver do pecado. O amor de Deus é tão infinito que, mesmo quando merecemos apenas punição, Ele estende sua mão de misericórdia e nos oferece uma nova chance. Afinal, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações capítulo 3, versículo 22 fala isso. Nós não somos consumidos, destruídos do dia para a noite por causa da misericórdia de Deus, porque o ser humano ele é falho, o ser humano ele é muito limitado, o ser humano ele erra muito, e nós só não somos destruídos, consumidos por causa da misericórdia do Senhor. Devemos permitir que o Espírito Santo entre em nossas vidas, transformando nossas fraquezas em força e nossos erros em aprendizados. Ele está sempre presente para nos auxiliar no caminho certo. Portanto, não devemos temer a condenação dos outros, mas sim buscar o perdão divino e permitir que ele guie nossos passos. Na realidade, sem o Espírito Santo, sairemos da presença de Deus e passaremos a nos alimentar de coisas espirituais que são abomináveis aos olhos do Senhor. Quando um crente sai da presença de Deus, ele não é considerado uma ovelha perdida, mas sim um filho pródigo. Para um pouquinho. Quando a pessoa sai da presença de Deus, ela começa a se alimentar de coisas espirituais que Deus abomina. Quantas pessoas saem da presença de Deus e estão aí se prostituindo? Deus abomina a prostituição. Estão escravizados no vício. Deus abomina o vício. Pessoas que antes louvavam a Deus, hoje estão louvando Satanás. Música do mundo, músicas com palavrões, coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Jovens que antes serviam a Deus, que às vezes até dançavam no ministério de dança ou numa igreja, hoje estão aí, numa linguagem do mundo, dançando na boquinha da garrafa, se rebolando dentro de uma boate, uma coisa e outra, ou seja, fazendo coisas que Deus abomina, que Deus rejeita. Só que essas pessoas que conhecem o Evangelho, têm um encontro com Deus e se desviam, Deus não considera essas pessoas como ovelha perdida. Há uma diferença entre ser ovelha perdida e filho pródigo. A ovelha perdida é aquela pessoa que está começando na fé, ela se perde, mas ela não quer se perder, e ela quer se encontrar, ela quer ser achada. Ela não sabe como retornar para Deus. É aí que entra Jesus, o bom pastor, que dá suporte para essa ovelha perdida, fazendo com que ela encontre o aprisco. Ou seja, que ela encontre novamente a palavra de Deus. Quando a pessoa já tem um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus, já é um crente há mais tempo, esta pessoa, ela só fica perdida se ela quiser. Ela sabe o caminho para voltar. Ela sabe que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ela sabe o caminho da volta para Cristo. Ela está na bebida, mas ela sabe que se ela pedir perdão e renunciar, Jesus perdoa. Ela sabe o caminho de volta, ela tem um mapa de volta para Cristo. Não estou falando placa de igreja, o mapa de volta para Cristo, ela sabe. Por isso que ela não é conhecida no mundo espiritual como uma ovelha perdida. Ela se encaixa como um filho pródigo. Lembra da parábola do filho pródigo? O jovem chegou no pai, pediu a parte da herança, o pai deu. E aquele jovem saiu vivendo de qualquer maneira, gastando de qualquer maneira, com orgias, com tudo que era abominável. Quando ele gastou tudo quanto tinha,
O orgulho ainda falava mais alto e ele não queria voltar para a casa do pai, mas ele sabia onde era a casa do pai. Ele sabia onde era. E aí ele começou a arrumar um emprego para cuidar de porcos. E ali ele desejava se alimentar com a comida dos porcos. Na casa do pai ele tinha banquete, tinha servos para servi-lo, mas ele não estava satisfeito. E agora ele se deparava querendo comer a comida dos porcos. O pai dele era bem-sucedido, o pai dele era rico. O pai dele poderia mandar funcionários à procura do filho dele. E que será que se os funcionários encontrassem o filho dele cuidando dos porcos e chamassem, será que ele voltaria? Lógico que voltaria. Só que o pai, mesmo provido de recursos, não fez nada. Por quê? Porque o filho pródigo, ele fez uma escolha. E ele sabia o caminho de volta. Então o que acontece? Depois que aquele jovem foi quebrado, foi desprovido do orgulho, que o orgulho é uma desgraça. Uma coisa que trava a vida da pessoa, que impede a pessoa vencer na vida é o orgulho. O orgulho faz parte do time de Satanás. E aí depois que ele foi desprovido, estava na miséria, quebrou o orgulho, ele falou, vou voltar para a casa do meu pai. Só que ele voltou com humildade. Ele pediu ao pai que o pai o aceitasse como funcionário. Ele não chegou querendo ser filho. Ele queria ser pelo menos um funcionário. Então ele caiu a ficha dele que na casa do pai dele até os funcionários eram honrados. Até os funcionários tinham do bom e do melhor. Só que antes ele não estava satisfeito. Quando ele retorna, nós conhecemos muito bem a história. O pai recebeu de braços abertos, restabeleceu a honra dele, entregou um anel, que ali simbolizava uma honra, colocou sandálias, mandou fazer uma festa. O pai não ficou dando sermão, não, mas você fez isso, e você fez aquilo, você era para ter feito isso, você não sei o quê. Não, página virada. Recebeu de braços abertos com honra. É assim que o Espírito Santo de Deus faz, irmãos, com qualquer pessoa que vai para o mundo e quer voltar para Ele. Pastor, eu era um servo de Deus, hoje eu estou aprisionado na bebida. Se você estiver disposto a voltar para Cristo, Ele te recebe de braços abertos, não vai te julgar. O julgamento pertence ao homem, o homem julga, Deus não. Deus vai julgar no juízo final. Deus vai julgar no juízo final. Aqui ainda Ele estende a misericórdia, porque se Ele fosse agir com o juízo, agora todos nós estaríamos fritos. Mas dando sequência, Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, na parábola do filho pródigo, Jesus conta a história de um filho que pede a sua herança antecipadamente, gasta tudo em uma vida de pecado e eventualmente retorna arrependido ao pai, que o recebe de braços abertos e perdoa. É assim que o Espírito Santo trata as pessoas que se arrependem, ou que se arrependem, e volta para a sua presença. Ele não julga, não atira pedras, ele recebe de braços abertos. É triste saber que, mesmo estando o Espírito Santo disposto a ajudar, fortalecer, revigorar, purificar e perdoar, infelizmente muitas pessoas rejeitam todo o suporte dado por Deus e preferem morrer distante da salvação, tendo que permanecer toda a eternidade no inferno. Apocalipse capítulo 2, versículo 21 fala: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas ela não se arrependeu. Olha que interessante, Deus dá tempo. O cara está na droga, Deus está falando, estou aqui, ó. Está na prostituição, está no vício, está fazendo tudo errado. O Espírito Santo fala, eu estou aqui, ó. Se precisar, conte comigo. As pessoas estão julgando, estão atirando pedra, estão dando sentença, não vale nada, é um vagabundo, não sei o quê. O Espírito Santo está ali, ó, estou aqui. Tem aquela pessoa que aproveita a oportunidade, aceita o Espírito Santo, entra na vida dela e transforma. Já tem aquelas pessoas que rejeitam.
Já tem aquelas pessoas que preferem, infelizmente, o inferno. Preferem a condenação eterna. E a prova, irmãos, é que Deus sempre levantou pessoas para correr atrás do povo. Deus sempre levantou mensageiros. Quantas pessoas estão sendo evangelizados pela Igreja da Graça? Quantas pessoas estão sendo evangelizadas pela Assembleia, pela Deus e Amor, pela Tradicional, pela Universal, entre milhares e milhares de ministérios que existem? O povo é turbinado de convite para ir nas igrejas. Se você não recebe um convite da Igreja da Graça para ir na igreja, você recebe o convite de outra pessoa para ir na igreja dela. É assim. Então no Brasil é turbinado, as pessoas são turbinadas de gente falando, vamos na igreja. Mensagem chegando até você, visita a igreja, vai na igreja. Então só fica desviado quem quer. Só quem quer. Porque Deus tem levantado. E como é que uma grande parte dessas pessoas tem recebido esses mensageiros de Deus que convida para as igrejas? É o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 13, versículo 34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Aqui menciona que essas pessoas matam os profetas. E quando eu falo profetas, eu não estou falando aqui num título ministerial, não é isso não. Eu estou me referindo agora a todo mundo que Deus usa para plantar uma semente. Naquele momento, aquela pessoa está na qualidade de um profeta de Deus, está convidando você, ou seja lá quem for, para o encontro com Deus. E essas pessoas são assassinadas no bom sentido, porque às vezes a forma como é criticado, às vezes a forma como as pessoas dão desprezo, às vezes a forma como as pessoas respondem de uma forma áspera, grosseira. Às vezes aquela pessoa vai desanimando, e às vezes não quer mais nem falar de Jesus. Porque se você ficar ali do lado de fora da igreja com o folhetim na mão, há uma grande possibilidade de uma boa parte pegar, nem olhar na sua cara, nem te dar bom dia, mesmo você dando bom dia. E se você analisar, puxar a capivara, 80% é crente desviado. Há uma grande possibilidade de ter pessoas pegar, já amassar na sua frente e jogar assim. Há uma possibilidade de pessoas te xingar. E se a pessoa não tiver uma estrutura, ela vai morrendo, ela vai desanimando o ser humano. Ela vai perdendo o encanto para com o ser humano. Ela começa a criar trauma de gente. E às vezes ela prefere lidar com os animais do que com gente, porque é mais fácil lidar com os animais do que com gente. É mais fácil você lidar com um cachorro do que com gente. Então essas pessoas, elas vão morrendo, vão silenciando, vão se apagando. E por mais que Deus queira juntar os perdidos, fazer com que os perdidos congreguem novamente, busquem novamente esse Deus, esses perdidos estão achando que são a cereja do bolo. Esses perdidos, eles estão numa ideologia na mente deles, que eles estão achando que eles estão certos, que errado é quem congrega. Eles se tornaram os donos da verdade, aí começa até a seguir seguidores que descem o cacete na igreja. O que mais você encontra hoje são pessoas falando mal das igrejas. O mundo falar mal das igrejas, amém. Mas os crentes falarem mal das igrejas em redes sociais, isso é inadmissível. Isso é inaceitável. Por quê? Porque cada vez mais vai sangrando os mensageiros de Deus. Irmãos, e se os mensageiros de Deus falassem, chega, baixar as mãos, baixar a guarda, não queira saber o que vai acontecer do poder das trevas entrando. Não queira saber o que vai acontecer
com as famílias, com os lares, com os jovens, se os pregadores, se os mensageiros de Deus deixarem a guarda baixar. Então, cada pessoa, irmão, precisa aceitar o convite do Espírito Santo e voltar para Jesus. O projeto de Deus para cada um de nós é um projeto perfeito. No dia que Deus escolheu cada um de nós, Ele não errou, Ele não se equivocou. Não foi no momento, deixa eu olhar, não, Ele sabia o que estava fazendo. Algo Ele viu em nós, não sei o que, mas algo Ele viu. Então Ele não errou. Com certeza tem pessoas melhores e mais capacitadas do que nós, mas Ele escolheu nós. E se você não tiver esse cuidado, esse zelo, essa maturidade, você deixa de ser um mensageiro de Cristo e passa a ser um que mata mensageiro de Cristo. Por isso é importante, irmãos, nós buscarmos sempre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo em nossas vidas, ele vai nos conduzir para pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Vai trazer refrigério, vai trazer paz, vai trazer alegria, vai trazer conformação, vai nos fortalecer contra o pecado. Uma mensagem como essa, ela vai longe. De repente, várias pessoas que estão escutando em forma de áudio, até mesmo nas redes sociais em forma de vídeo, se estão desviados, retorna. Você não é ovelha perdida, você é filho pródigo. Retorna para os pés de Jesus. Ele te recebe de braços abertos. Deixa de ser um falador mal de igreja e seja um evangelizador de Cristo dentro das igrejas. Tem muito mais proveito para o reino de Deus. Continuando. Sendo assim, não podemos rejeitar aquele que nos olha com olhar de misericórdia, amor e perdão. Quem é esse que nos olha com olhar de misericórdia, amor e perdão? Deus, a Trindade divina. Ou seja, o Espírito Santo, Senhor Jesus, nos olha com um olhar de amor, de misericórdia e perdão. Devemos buscar nele a ajuda necessária para vencer na fé. No próximo domingo, daremos continuidade falando sobre o Espírito Santo de Deus. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, meu Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha alcançar o teu povo, abençoar e fortalecer cada um. Faça, meu Deus, uma obra completa na vida de todos. É o que eu te peço, Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.